9h15, 9h15, estamos nesta primeira hora do CBN Vale Primeira Edição e já com uma convidada muito especial. Maria Rita Cingolano foi reeleita presidente da Aconvap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Foram os 2 primeiros anos no primeiro mandato e agora serão mais 2. É um biênio de muito trabalho. E a Maria Rita foi convidada, aceitou o nosso convite para falar do primeiro mandato e projetar os próximos 2 anos. Presidente Maria Rita Cingolano, muito obrigado pela presença aqui na CBN. É um prazer mais uma vez recebê-la. Bom dia. Bom dia, eu é que agradeço. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Para falar de uma área tão importantíssima, tão fundamental e talvez uma das mais poderosas, né, que a construção civil, ela tem uma importância gigantesca no nosso país, não, presidente? Sim, nós temos, eu acho que a construção civil hoje, né, é o setor que mais gera emprego. E a gente gera emprego para uma população que muitas vezes não tem outra oportunidade, né? Que é para entrada na construção civil, é aquela pessoa que ainda não conseguiu se qualificar, né? Então, e tem uma importância muito grande na economia, né? Faz a economia girar. Girar. Então, eu acho que a construção civil, ela tem uma grande importância para as cidades e que, assim, o que a gente construir é que é o futuro das cidades, né? Ô, Maria Rita, eu vou... me perdoe se chamar de Maria Rita, por né? favor. Porque é presidente, Não. mas não é presidente. Presidente, a gente vai falar muito sobre a construção civil, mas, logicamente, eu acho interessante a gente falar um pouco da Aconvap, né? Nesses 2 anos iniciais que você teve como presidente, a primeira mulher, revolucionou, né? Desde a fundação da Aconvap lá atrás, em 1980, você foi a primeira mulher a liderar a entidade desde a fundação. Foram 2 anos, né? De uma primeira gestão e agora mais 2. Para você, particularmente, assim, qual é o significado de tudo isso? Então, eu acho que a minha condução à presidência, ela foi uma consequência das empresas, né? As mulheres estão ganhando mais espaço nas empresas, tem uma segunda geração toda aí vindo de jovens e de mulheres que comandam as empresas, natural que uma hora uma mulher comandasse também a Convap, né? Foi um grande prazer, uma grande honra, me sinto muito honrada de estar na presidência da Convap. Continuando um trabalho, né? Eu já estou na Convap desde que eu saí da prefeitura, então já fazem 15 anos, e a Convap é sempre uma sequência de trabalho, né? Um presidente faz um tanto, outro presidente vai fazendo outro tanto, e aí nós vamos construindo a história da Convap. Então foi uma continuação desse trabalho todo, né? Na gestão do José Renato Fedato, que foi anterior à minha, do Fabiano, eu já era da diretoria, e fomos trabalhando, e assim, embora tenha uma presidente, nós temos hoje 16 vice-presidentes que ajudam a levar a Convap, ninguém faz nada sozinho, né? E a gente está agora num grande caminho aí na Convap, que é os jovens, colocando os jovens todos aí nas vice-presidências, porque as entidades precisam se preocupar com isso, né? A gente não pode ficar a vida inteira os mais velhos lá, então daqui a alguns anos é esses jovens que vão estar assumindo, então nós estamos preparando os jovens. Então eu acho que a entidade, tanto uma mulher assumir, quanto os jovens estão assumindo, é uma entidade que se preocupa com o futuro. É uma revolução nessa questão, porque, infelizmente, ainda, né, as mulheres, algumas pessoas consideram que elas não têm a mesma capacidade do que os homens, quando eu vejo justamente o contrário. Além de mais capacitadas, elas são mais espertas, mais ligeiras, tomam as decisões de maneira mais rápida e não tem nenhum tipo de medo ou receio de assumir a bronca, né? De colocar a situação bem clara e definida e mostrar que elas também entendem do assunto, não, presidente? Eu acho que a mulher, na realidade, como ela já tem toda ela já tem que ter uma história de superação, né, para chegar nos lugares, eu acho que a gente acaba assumindo mesmo aí, com mais afinco, né? Eu acho que a gente pensa assim, bom, já que eu vou fazer direito, porque é o meu tempo que eu estou dedicando aqui, né? Chegou a oportunidade, a hora é essa, eu sofri muito para chegar onde eu cheguei e eles vão ver que aqui tem alguém que sabe fazer. Então, eu respeito muito o caminho de todas as mulheres, né? Eu na realidade, eu tenho um caminho meio disso, meio de desbravar, né? Eu também fui a primeira mulher que fui secretária de obras de São José dos Campos, eu já fui presidente da Associação de Engenheiros, então eu acho que
Se a gente batalhar e for lá, nós vamos assumir os lugares que são de todos, não são nem nossos nem dos homens, são de todos e as pessoas precisam Cada um aceitar. tem a sua oportunidade no momento certo, sendo homem, sendo mulher, tem que ter competência e tem que fazer sempre o que há de melhor a ser apresentado. A presidente da Aconvap, Maria Rita Singulano, foram 2 anos iniciais, serão mais 2. Mas antes da gente falar assim, eu acho bacana também a gente sempre ressaltar e destacar o que é a Aconvap, né? Qual é a finalidade da Aconvap, quem são os participantes, quantos associados. Para o ouvinte CBN, aquele que não está acostumado, né, com o termo Aconvap, poder entender qual é a finalidade da associação. Então, a Aconvap, né, que é a Associação das Construtoras, embora o nome seja Vale do Paraíba, hoje ela abrange a região metropolitana do Vale do Paraíba, então todas as cidades da região metropolitana fazem parte da Aconvap. São os nossos sócios, são empresas do ramo da construção civil, então não é só construtora, pode ser uma empresa de engenharia, então as empresas que trabalham no ramo da construção civil são nossos associados. E são nossos patrocinadores as empresas que prestam serviço no sentido de fornecem serviço e material. Então, nós temos 2 tipos, nós temos os sócios e os patrocinadores. Juntando sócios e patrocinadores, hoje a gente tem mais de 150 empresas ligadas à Aconvap, né? Então, esse o caminho. Nós estamos crescendo bastante, né? A construção civil vem num boom de crescimento nos últimos anos aí, e a Aconvap está indo no mesmo caminho, crescendo. A gente tem a cada 1 mês e meio aí uma plenária, toda a plenária tem sócios novos, patrocinadores novos. E a função da Aconvap, ela foi criada para defender as empresas do Vale do Paraíba. Então, por exemplo, uma empresa de São Paulo ela não pode se associar à Aconvap, só as empresas que têm CNPJ no Vale do Paraíba. E ela foi criada num momento, lá 40 anos atrás, 42 anos atrás, num momento em que algumas grandes vieram, fizeram uma grande confusão aqui e foram embora, né? Essas que atuam no país inteiro. E aí ela foi criada para defender as construtoras daqui. Hoje o mercado é um pouco diferente, né? Nós, inclusive, temos sócios hoje que trabalham no país inteiro, né? É um pouco diferente nesse sentido de que existem essas empresas predadoras que vêm para a cidade e vão embora, mas a função da Aconvap continua a mesma. Então, a gente não só defende as empresas, como trabalha para essas empresas. Junto ao poder público, nós discutimos lei de zoneamento, nós discutimos todas as leis da cidade, ainda mais com uma abertura muito grande que foi dada desde o Felício, o prefeito, o Anderson. Então, a gente trabalha em todos os conselhos, né? Qualquer coisa que os nossos associados entendam que a gente precisa intervir, que a gente precisa trabalhar, e sejam os associados no Vale do Paraíba inteiro, é isso que a Aconvap faz. Como você disse lá atrás, você tem uma equipe de vice-presidentes e as empresas elas têm essa retaguarda, né? Elas sabem que ali vai ter uma associação que vai brigar não só pelos seus direitos e deveres, mas também ajudá-las a se desenvolver, crescer, fazer negócios na região e evitar a entrada, não que isso não seja permitido, mas de preferência fazer com que as empresas locais cresçam e evitar a entrada de predadores, né? De empresas que chegam aqui, tiram o dinheiro e vão embora. E não dão nada em troca à comunidade. A gente hoje tem um trabalho social todo, a Aconvap, então a gente entende que a sociedade, né, precisa ter de volta realmente alguma coisa, então a gente briga realmente contra os predadores, né? Mas também desenvolvemos outros trabalhos. O ano passado nós retomamos a Construvale, né? Foi um sucesso absoluto. Um sucesso absoluto. Né? A Construvale ficou 10 anos sem ser realizada. Nós tivemos 100 milhões de negócios na Construvale. Então, assim, foi uma surpresa para todos. As pessoas achavam, até sócios nossos mesmo, que expuseram, mas expuseram muito, porque eu sou da Aconvap, é institucional, e venderam bastante. Muitos pensavam que agora só se vende na internet, né? Mas não, foi um grande sucesso. E agora, dia 18, na nossa primeira plenária, nós já vamos lançar desse ano. Então, esse ano terá novamente Construvale. Já começa toda a organização. Ampliando ainda mais, Com certeza, porque o ano passado nós começamos muito tarde, porque nós só conseguimos um espaço, lá aquele espaço maravilhoso no Vale Sul, nós só conseguimos em agosto.
Então foi muito corrido, então esse ano a gente vai fazer muito mais tranquilamente, no mesmo espaço, já acertamos lá com o Wagner, que é o dono lá, já acertamos para esse ano, então vamos ter muito mais tempo, vai ser muito mais organizada, com certeza o maior sucesso ainda. Se com pouco tempo de organização já foi um sucesso, imagina agora se preparando desde o início do ano. A Maria Rita Singolano, presidente da Convap, reeleita, futuro a gente vai falar no próximo bloco. Mas eu quero falar desses 2 anos iniciais, né? Quando você, logicamente, lançou o seu nome, mais uma vez para ser presidente da Convap, e foi reeleita, reconduzida, né, ao cargo, é porque os 2 anos iniciais foram altamente positivos. Você entende desta forma? Quais foram os pontos positivos? O que você pode colocar assim, de repente, como, eu não diria legado, mas algo que você fez de forma diferenciada que marcaram os 2 anos iniciais, os primeiros 2 anos da Maria Rita Singolano como presidente? Eu acho que é um pouco da minha característica, eu sou muito intensa, né? Então a Convap ficou muito intensa, muito evento, 2, 3 eventos por mês. Então isso foi uma coisa, ela ficou mais dinâmica. E a retomada, 2 eventos que não aconteceu há 10 anos que a gente retomou, foi a Copa entre as construtoras de futsal, que é uma coisa que vamos fazer novamente esse ano, foi um grande sucesso, e a Construvale. Então, acho que os 2 grandes eventos que nós retomamos depois de vários anos e que marcaram esses 2 anos aí, foram esses 2 eventos. Você faz uma Copa, uma competição esportiva, né? Entre os funcionários de todas as construtoras. Aí você cria nesses funcionários uma alegria ainda maior de fazer parte daquele grupo, né? É uma motivação também para eles. Com certeza, porque os eventos que a gente faz na Convap no geral, eles são voltados para o dono da construtora. E essa Copa, na realidade, os donos brigam, tá? Brigam, alguns até jogam, mas traz os funcionários, né? E traz essa proximidade, traz as famílias. A abertura a gente convida as famílias, afinal, as finais a gente convida as famílias, porque é importante as famílias estarem também, né? E agora nós teremos aí novos projetos, um ano de 2025, com uma nova edição da Construvale, do torneio de futsal e outras ações e outros eventos. E outras ações. A gente tem os eventos comuns e que a gente vai ter que agora, esse ano, a gente vai voltar muito para a questão da mão de obra na construção civil. Isso agora, a nível nacional, a Convap, assim como o Sinduscons, todos juntando, faz a CEBIC, que é a nível nacional, nós estamos juntando todos, nós temos um problema seríssimo de mão de obra hoje. A gente já tem convênios com a prefeitura para treinamento e tudo, mas ainda é muito sério, então a gente tem 2 coisas. Primeiro de alguma maneira atrair a mão de obra, porque hoje a construção civil deixou de ser tão atraente e não é salário, é muito mais a carreira em si, né? Hoje nós temos, você vê, um bom mestre de obras que está faltando no mercado, ganha mais que o engenheiro, ele ganha 10, 12 mil reais. Mas se você falar para ele que é para o filho dele ser pedreiro, não, ele quer que o filho dele seja advogado. Seja advogado, então vai fazer vídeo no TikTok, no YouTube. Então é um problema sério a mão de obra, nós vamos ter que trabalhar muito. E para que a gente precise um pouco menos da mão de obra, a gente precisa industrializar a construção civil, né? A gente tem sócios nossos que voltaram agora de feiras internacionais e falam: tudo bem que a construção civil ela é menos industrializada, mas no Brasil ela é muito pouca. Fora ela é muito mais industrializada que no Brasil. E quando industrializa, você tem uma dependência um pouco menor da mão de obra. Da mão de obra. Isso. E uma agilidade maior até mesmo em todo o processo da construção daquele edifício, daquele... Mas é interessante quando você fala da mão de obra qualificada, né? Porque é difícil. Quem tem a sua casa e de repente quer fazer uma pequena reforma e já encontra dificuldade de encontrar um pedreiro, né, para fazer a reforma. Então você imagine quando você tem que erguer, né, algum edifício ou algo parecido e você precisa de uma equipe qualificada para fazer um trabalho correto e adequado. Maria Rita, eu vou pedir uma gentileza, eu tenho aqui a edição das 9h30 do Repórter CBN, com as informações da CBN São Paulo, e dentro de 2 minutos estaremos aqui de volta com a Maria Rita Singolano, ela que é presidente da Convap, a Convap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. É na sequência, depois do Repórter CBN.
Todos os sábados, das 11 ao meio-dia, acompanhe o CBN Mundo Jurídico. Conheça todos os seus direitos com a doutora Carolina Vantini, doutor Gustavo Vantini e seus convidados. CBN Mundo Jurídico. Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Chega a 19 o número de corpos recuperados até o momento depois de um acidente aéreo em Washington, nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa local. Um jato comercial da American Airlines com 64 pessoas a bordo e um helicóptero do Exército com 3 soldados bateram no ar. A colisão aconteceu a poucos metros da pista do Aeroporto Nacional Ronald Reagan. O chefe do Corpo de Bombeiros da região afirmou que as equipes de resgate enfrentam condições extremamente difíceis. De acordo com ele, o frio, o vento forte e o gelo atrapalham a operação. Entre os passageiros do avião estavam patinadores russos e americanos. A confiança do setor de serviços, medida pela Fundação Getúlio Vargas, teve a terceira queda seguida. O indicador recuou 2,5 pontos na comparação com dezembro e fechou janeiro em 91,8 pontos. O resultado reflete retração tanto na situação presente quanto nas expectativas futuras. Apesar disso, o desempenho dos serviços prestados às famílias melhorou. Segundo a FGV, o alto nível da taxa de juros e a incerteza elevada são fatores que podem conter a demanda do setor ao longo do ano. As inscrições para um concurso público do IBAMA devem ser abertas daqui a pouco, às 10 da manhã. Os interessados devem acessar o site do SEBRASP, que é a banca organizadora do processo seletivo. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis oferece 460 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 9.900. As oportunidades são para os cargos de analista administrativo e analista ambiental. Já o BNDES deve divulgar hoje a lista de aprovados e classificados no concurso público da instituição. Serão preenchidas 150 vagas imediatas, com salários que podem chegar a R$ 20.900. O resultado será publicado no Diário Oficial da União e no site da Fundação Sesgran Rio, banca organizadora do processo seletivo. No horário de Brasília, 9h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Venha conhecer o Estúdio Amanda Lima. Estamos te esperando num espaço todo dedicado para você. Somos especialistas em alisamento de luxo, onde entregamos um liso 100% saudável para que você fique livre de secador e chapinha. Conheça nosso trabalho no Instagram, @estúdio.amandalima. O Estúdio Amanda Lima fica localizado na rua Sebastião Rummel, 491, sala 5. Agende já o seu horário através do nosso WhatsApp, 12 9 81 20 49 76. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Discovery Sport SE Dynamic Flex. Sinta de perto o verdadeiro conceito de elegância e performance com o Discovery Sport SE Dynamic Flex, com 7 lugares, de 447.495 por 379.900. Visite a Land Rover Austin, na Avenida Doutor Eduardo Cury 220, Jardim das Colinas, São José dos Campos. Faça seu test drive e transforme cada trajeto em uma experiência única. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Desktop, planos de 200 MB a 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br.
CBN Vale, primeira edição. 9h35, de volta com o CBN Vale, primeira edição, de volta com Maria Rita Singulano, presidente da ACONVAP, a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Construção civil, quando se fala em construção civil, logo já imagina mercado imobiliário, né? Aqui em São José dos Campos, a oferta, né, de apartamentos, de casas, tem sido gigantesca. Isso daí tem movimentado muito. A região do Vale do Paraíba, hoje, ela apresenta, no entendimento da senhora, um futuro promissor, tem muito ainda a se desenvolver nessa área da construção civil, ou está difícil a situação, não tem espaço, não tem demanda? Qual é a opinião da presidente da ACONVAP? Na realidade, é assim, né? Nós tivemos um ano excelente o ano passado, né? No Vale do Paraíba como um todo, o Litoral Norte, que a gente também representa. Nós temos preocupações esse ano, bastante preocupações, principalmente a nível nacional, com a questão de juros, que está subindo muito. E, na realidade, a gente não é só o juro para o construtor, né? É o juro para quem vai comprar do construtor, né? Isso está nos preocupando muito. Nos preocupa muito a questão do fundo de garantia, que é uma coisa que as pessoas usam para comprar imóvel, para ter ali a entrada para o seu imóvel. E hoje, desde governos passados, não é só esse governo, foi se permitindo tirar fundo de garantia para tudo. Então, você tira no seu aniversário, você tira para viagem, você tira... Então, as pessoas... Era uma poupança que as pessoas tinham forçadamente para comprar imóvel e que ele está acabando por deixar usar para várias outras coisas. Então, está usando o fundo de garantia hoje para situações que não estava previsto na lei. E isso vai diminuindo o dinheiro que se tem para habitação, principalmente habitação popular, programas habitacionais. Esse dinheiro é de fundos de garantia e de poupança, que estão diminuindo, isso nos preocupa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o Vale do Paraíba inteiro, como o Litoral Norte, é uma região muito promissora, né? São José, nós ficamos alguns anos... por causa da lei, nós tínhamos uma lei muito ruim. Quando entrou o Felício como prefeito, a gente fez junto todas as leis novamente. Então, a gente tem, acho que talvez um dos melhores arcabouços legais da construção civil São José tem no país hoje. Nós tínhamos um problema grande em Jacareí. Jacareí hoje, ela tem um plano diretor de 2003. Porque aí na Justiça, o plano diretor de 2017 que foi feito, ele foi anulado, e a CONVAP trabalha bastante lá, eu, inclusive sou delegada do plano diretor lá. E aí nós já aprovamos aí, parabéns ao Celso, que agora é prefeito, mas era o secretário que conduziu isso, aprovou esse plano diretor. Em dezembro, em novembro, aprovou lá na Conferência das Cidades, agora vai para a Câmara. Estivemos com o secretário dele, o Rogério, que é o secretário de Planejamento. Eles esperam que até 15 de março Jacareí tem um novo plano diretor. Só para você ter noção, com esse plano diretor que tem hoje, metade de Jacareí, que já está construído, está na zona rural. Então, você ficou anos aí, sem conseguir, 6, 7 anos, sem conseguir fazer um loteamento em Jacareí. Então, essa aprovação desse plano diretor, com certeza, vai fazer com que Jacareí deslanche. É uma grande oportunidade aí para todos os empresários. O Litoral Norte, nós temos já marcado com o prefeito lá de Caraguá, reunião agora. A CONVAP tem um braço lá no Litoral Norte, né? E a gente está indo lá discutir, ele quer fazer novo plano diretor, nós vamos discutir esse plano diretor. Já estamos marcando, com o Celso a gente já tem marcado em Jacareí, estamos marcando em Taubaté, Caçapava, que é uma cidade que cresceu muito em termos de loteamento, agora tem um cara super jovem lá, 24 anos. Lopes. Isso. Então, a CONVAP, ela marcou com todos esses prefeitos eleitos, vamos lá nos dispor a ajudar no que a gente puder, porque quando a gente ajuda o poder público, quando a gente ajuda a cidade, a gente está ajudando o empresário, que é o nosso sócio, Bom, né? Eu vejo você falar sobre essa questão de plano diretor dos municípios, a conversa com Ian Lopes, com Celso Florencio, com prefeitos da nossa cidade, e você rapidamente citou aí a questão do fundo de garantia, governo federal. A economia do nosso país, a forma como vem sendo levada a economia do nosso país, de alguma forma tem prejudicado o trabalho das construtoras, fez com que melhorasse ainda mais esse trabalho. Qual é o raio-x que a senhora faz da economia no geral e o governo federal diretamente ligado à CONVAP?
Bom, eu não sou economista, tá? Eu sou engenheira. Mas, assim, o que a gente percebe a nível de Brasil, e aí aqui, sem interpretações políticas, tá, vê no mercado, e eu participo como presidente da Convap de todos esses fóruns que tem aí da CEBIC, né, o que nós vemos é assim, igual a nossa casa. Ganhou mais do que você gasta, uma hora você tem problema. E é isso que está acontecendo com o governo federal. Nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Nós nunca arrecadamos tanto e mesmo assim não está dando. Né? E a gente sabe que na casa da gente é assim, gastou mais do que ganha, nós vamos ter problema no futuro. Não dá para ficar no vermelho. Isso, e isso é que faz com que os juros subam, né? Essa questão desse descontrole entre o que eu recebo e o que eu ganho, é isso que faz com que os juros estão subindo, e isso nos preocupa sim. Para o futuro da construção civil nos preocupa sim. Passamos por uma época de pandemia, onde a construção civil ela até que continuou, mas aí com preços lá em cima, né? Na realidade, de materiais, produtos. Então, na pandemia, foi um boom da construção civil, né? Foi um setor considerado pelo governo acertadamente prioritário, porque senão as pessoas iam ficar desempregadas, né? E aí como iam fazer? E aí acontece que realmente, aí começou a faltar mão de obra, porque as fábricas, né, tiveram colocar as pessoas em casa e tudo, teve que importar mão de obra, e é engraçado, né, quando sobe não abaixa mais, né, subiu o preço do aço, pode não subir mais, mas abaixar não vai. Abaixar não abaixa mais, então, não tem a diminuição. É isso que aconteceu, e houve então um aumento do custo da construção civil, né, durante o período todo. E que hoje ele se mantém, né? Hoje não tem mais esses altos assim, mas a gente está discutindo muito ainda com a industrialização, por exemplo, a gente precisa importar máquinas, o juro é muito alto, o imposto é muito alto, então tem uma discussão inteira aí para um futuro da construção civil. E o futuro da construção civil, como a senhora já disse, passa também por esta questão da tecnologia ser Sim. empregada, né, que vai facilitar em muito, mas ainda haverá sempre a necessidade da mão de obra especializada. Sempre vai, mas nós ainda temos um problema que São José tem menos, mas que outros lugares têm muito mais, né, outras regiões do Brasil, que né, a gente vai industrializar, mas a gente precisa primeiro treinar a mão de obra, né? Nós temos, na construção civil, em São José, o índice de analfabetismo na construção civil é o dobro do índice da cidade ou mais, porque tem gente que vem de fora, mas se a gente for para outras regiões menos desenvolvidas, o índice de analfabetismo é grande, porque é o emprego que o cara não precisa se qualificar, ele vai qualificar no trabalho. Mas como que você industrializa se a pessoa não sabe nem ler, né? Então você vai ter que, para industrializar, também vamos ter que treinar uma outra mão de obra que possa trabalhar. É o que aconteceu com o agro, né? O agro, ele se industrializou muito, hoje é muito máquina, mas ele teve que treinar uma mão de obra que para hoje... poder operar esse maquinário. Hoje, né? Para você trabalhar no agro, você tem que ser quase um engenheiro. Um engenheiro, exato. E é interessante quando se fala dessa questão da industrialização, da modernidade e tecnologia, também tem que ter a questão do próprio trabalhador, ele se modificar, se renovar diante da situação. E entra a Convap nesse processo de que forma? Vocês oferecem cursos de qualificação? Como é que você vai trabalhar isso para tentar diminuir essa falta de mão de obra especializada? Diretamente dentro da Convap, a gente qualifica mais os engenheiros, a gente tem mais cursos voltados para os engenheiros, para os donos das construtoras e tudo. Mas a gente tem uma grande parceria com o poder público. A prefeitura, aí, junto com o Senai, Senac, já tem uma gama de cursos muito grandes e a gente tem uma parceria que a gente conversa com a prefeitura e fala qual o curso que nós estamos precisando nesse momento. Esse momento a construção civil está precisando de pedreiro, então vamos treinar pedreiros. Nós estamos agora querendo esse ano, aí junto com o Senai, lá a CEBIC, treinar mão de obra de mulheres para a construção civil, né, principalmente azulejeiras, esses serviços que elas fazem muito bem. Então, assim, a gente trabalha, não teria muito sentido a gente fazer esses cursos na Convap, sendo que eles já existem na prefeitura. Então, a gente, parceria, o Felício quer muito disso, né? Vamos juntar a iniciativa privada, o dia da iniciativa privada e o dinheiro público, e nós vamos fazer coisas muito melhores. E quando fala dessa parceria com o governo municipal, é fundamental, né? Para qualquer
setor ter esse entendimento de que um precisa do outro. Que um precisa do outro, e assim, eu acho que o governo municipal, aí, desde o Felício, agora o Anderson, entende a importância da construção civil. Né? A gente não consegue tudo que a gente quer, lógico, nós não somos a única parte da sociedade, você tem várias outras partes, mas eles estão sempre abertos a discutir, melhorar processos. Hoje, eu tenho uma empresa que trabalha aí na aprovação de projetos no Vale do Paraíba inteiro, eu faço às vezes Campinas, mas assim, São José hoje eu consigo aprovar um projeto de um grande prédio sem papel. Eu mando tudo online e as minhas respostas são todas online. Então, assim, desculpa, online não, no Prefbook. Você tem uma plataforma que eu abro o processo por lá, eu acompanho o meu processo por lá. Então, a São José está bastante à frente. E a gente precisa conversar com os outros prefeitos. Taubaté agora também está fazendo isso, mas ainda não está como aqui. Mas a gente precisa conversar com os outros prefeitos, as prefeituras precisam ver que não custa muito fazer isso, mas que melhora muito a prefeitura, melhora muito o ambiente de trabalho de todo mundo. E você diminui o tempo que se gasta, principalmente, né, com deslocamentos. Você faz tudo pelo Prefbook, resolve a situação, ganha tempo, economiza em todos os sentidos. Né? Economiza para o município, porque não vai ficar cheio de gente lá, ele vai precisar de menos funcionário. A questão do trânsito, né? Se eu posso trabalhar no meu escritório, não preciso ficar aí na prefeitura. A mobilidade toda que você vai, né? Hoje o moderno é isso, né? Você vê os prédios hoje, grandes prédios que se faz hoje, você tem comércio e moradia junto, né? Por quê? Porque hoje é eu tentar morar o máximo possível perto onde que eu trabalho, né? O sonho de todo brasileiro, eu sempre falei aqui, né? Feliz é aquele cidadão, a pessoa, homem, mulher, que trabalhou a vida toda, conseguiu se aposentar e comprar uma casa. Mas a senhora citou um detalhe muito interessante que eu não havia ainda pensado nisso. Fundo de garantia, né? Ele era a chave da nossa casa, o fundo de garantia. Ele significava a chave da minha casa. Hoje a gente usa o fundo de garantia para várias outras situações e a gente perdeu, né? Perdeu a sua poupança meio que obrigatória. Tanto para casa quanto para se você, no dia que você se aposentava, se você já tinha uma casa e não comprou, você tinha um montante que dava para você manter a sua condição de vida, né? Do mesmo jeito que quando você era despedido, né? E hoje o que acontece? Você não tem... porque você, posso tirar no meu aniversário. Se todo ano você sacar no seu aniversário, um dia você não vai ter. Tem um saque aniversário, você pode antecipar o saque aniversário, você pode usar o dinheiro para pagar uma faculdade, você pode usar o dinheiro para pagar... Agora para viagem, sabe? Então, fica basicamente impossível de se realizar o sonho da casa própria. Mas, mesmo assim, a construção civil, né, continua em alta e vai continuar em alta. Não tem como a senhora disse, chegamos no momento em que há muito espaço e o plano diretor que está sendo desenvolvido numa cidade aqui, na outra cidade, também vai ajudar nesse processo todo. Com certeza, né? O construtor ele precisa ter uma segurança jurídica, e é isso que as leis dão a ele, uma segurança jurídica para ele projetar, construir, colocar o dinheiro dele lá, né? E essa segurança jurídica dá essa quantidade de leis, mas também esses planos diretores precisam modernizar as cidades, né? A gente sempre fala que o poder público vem sempre atrás. Então, é assim, já acontece aquilo, então aí que eu vou pôr na lei, né? Sempre assim. E as leis precisam começar a se antecipar, ver o que está acontecendo nas outras cidades e já colocar na lei, já permitir fazer nas nossas cidades. Que é a grande vantagem de São José dos Campos, né? Ela realmente ela está na vanguarda. As coisas parecem que primeiro acontecem aqui, né? E depois elas saem aqui da nossa cidade. Com certeza, São José está sempre na vanguarda há muito tempo, né? É uma cidade... realmente punjante, com pessoas que pensam a cidade para o futuro, né? Não adianta você ficar pensando só hoje, precisa pensar no futuro, e os prefeitos que estão aí, tem muitos prefeitos jovens, né? Eles precisam pensar nisso. A Maria Rita Singolano, presidente da Convap, eu falei aqui lá na abertura do programa, engenheira, né? A senhora engenheira, também sou engenheira uma civil. sólida carreira.
Hoje em dia, dá para se dedicar também à profissão ou exclusivamente à presidência da Convap toma todo o seu tempo? Não. Eu tenho um escritório, desde que eu saí da prefeitura há mais de 15 anos. Eu presto serviço praticamente para todas as construtoras de São José, são poucas que eu não presto serviço, e eu tenho que me dividir entre as duas coisas, né? E aí trabalha 24 horas por dia quase, né? Dá para dormir um pouquinho, descansar um pouquinho. Não, é tranquilo. Eu sou uma pessoa bastante dinâmica, dá para fazer as duas coisas e ainda curtir a vida. Agora, Maria Rita, a gente vem assim, logicamente, você foi reeleita presidente da Convap, serão mais 2 anos, né, de trabalho, foi uma escolha sua, né, lançar o seu nome. E você já falou aqui do dia 19, né, que vai ser um marco importante para a Convap nesse novo mandato, né? Dia 19 é a primeira reunião... É a primeira plenária. Né? A plenária nós já tivemos ontem, reunião de diretoria, mas é a primeira plenária. Essa primeira plenária, a nova diretoria toma posse, né? E vamos lançar já a Construvale, né? Esse ano a gente vai lançar com muita antecedência, e vamos ter lá o prefeito falando um pouco aí dos desafios dele, que também foi reeleito, né, por esses 4 anos aí, ele vai estar lá com a gente também. Quando você foi secretária, foi com o Felício? Eu fui secretária com o Emanuel e com o Cury. Com o Cury? Com o Cury. Nos 8 anos? Eu fui 6 anos do Emanuel e 6 anos do Cury. O Cury no meio. O Emanuel eu entrei como diretora, 2 anos depois virei secretária, então fiquei 2 anos mais os 4. O Cury eu entrei 4 anos e no segundo mandato dele eu saí no meio do governo. Eu vou puxar pela sua memória. Você foi secretária de obras. Primeiro eu fui obras e habitação, depois eu fui de habitação. Em que ano foi? Vamos ver se a Maria Rita vai conseguir. Vamos lá, 17 eu entrei, então 16. Temos que fazer as contas. 2002, aproximadamente ou não? Eu sou péssima para conta. Foi na primeira, mas aí eu paro e penso assim, há 20 anos atrás, vamos colocar. Isso, 20 anos atrás. Revolucionário, como você mesmo disse, quando foi indicada para obras, uma mulher para ser secretária de obras. Eu era super jovem, assim, né? Imagina, tinha 38 anos, assim. Eu imagino as fofocas que foram. Que foram, né? A reação nos bastidores. Eu imagino. O Emanuel tá louco, pô. Vai colocar a Maria Rita para comandar a Secretaria de Obras, isso, né? Eu era diretora de habitação e virei secretária de obras. Depois ele dividiu, aí já foi o Cury que dividiu habitação e obras, e eu quis ficar em habitação, que é uma área que eu gosto muito. E aí continuou trabalhando juntamente com o Felício e depois... No Felício não. Aí depois do Cury veio 4 anos do Carlinhos, né? E aí o Felício veio. Aí eu já não queria mais, né? Eu acho que a vida é tudo assim. Você tem que ir para frente, né? Eu já tinha ficado muitos anos na prefeitura, fiquei 13 anos e meio, né? Aí achei que já tinha dado a minha contribuição. Aí veio o Felício, a minha proposta com ele foi diferente. Eu sempre falei para ele, a gente pode ajudar fora também. O Felício ainda tem muito esse pensamento de que todo mundo tem que trabalhar junto. Então, sempre trabalhei muito com ele, mas eu já estava na Convap, e aí minha vida já tinha tomado outro rumo. Não, eu acho que seria voltar para trás, né? Eu quis, então, continuar aí. Fiz uma grande parceria com o Felício. Depois, não era presidente da Convap, aí primeiro era o Fabiano, depois o José Renato. Fizemos uma grande parceria, a mesma coisa com o Anderson. Assim. A vida é feita de ciclos, né? A gente tem que ter um entendimento que é necessário, às vezes. A mudança, ela se faz necessária para a gente também poder se renovar. Né? Sim. A gente tem que ter essa... E precisa deixar outras pessoas virem, outras pessoas fazerem, né? Nem melhor nem pior do que a gente, mas diferente, né? Porque cada um faz de jeito diferente. Eu acho que a vida não ficar voltando não é muito bom para ninguém. E algo bacana que a gente conversou aqui rapidamente durante o intervalo, inclusive com o Joaquim Machado, né? Que nós temos uma juventude que está pedindo espaço, mas a gente não pode descartar nunca quem já está lá com a sua experiência, com o seu conhecimento. Porque essa juventude que está chegando pode ter vontade, pode ter disposição, mas ainda não tem o conhecimento adequado. Então, essa mistura se faz necessária. A vida é muito engraçada, né? Eu, esse ano, faço 65 anos. E a gente fala assim, na hora que a gente sabe tudo, a gente nunca vai saber, mas na hora que você sabe bastante, aí o corpo já está querendo parar, né? Na hora que você se encontra em condições, mas aí não tem mais aquela... Aí, eu acho que a gente precisa fazer o que a Convap está fazendo, né?
Hoje a gente faz assim, os vice-presidentes ele tem diretores que eles treinam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Roxo, o Francisco Roxo, da Oliveira Roxo, era nosso vice-presidente social. Aí ele pegou o Léo e treinou durante 2 anos. Agora o Roxo foi para o conselho e o Léo ficou na vice-presidência. Porque a Convap tem 2 conselhos e que todo mundo, os mais antigos, que têm toda essa experiência, ex-presidentes, estão todos no conselho, participam de todas as reuniões. Então você junta a vontade da juventude, mas a experiência dos mais velhos, né, nesses conselhos. Porque a gente vai chegando numa idade que a gente precisa dar conselhos. Dar conselhos, né? Você chega no 2º ano da Convap e eu fico pensando assim da seguinte forma: tudo que você e eu, todos nós temos uma história, né? Lá atrás, né, quando você começou o curso de engenharia, pensou nessa possibilidade, achou que algum dia, de repente, seria presidente de uma associação de construtoras? Você não tem noção. Eu nasci numa cidade que se chama Ervalha. Ervalha. Que hoje ela tem 25 mil habitantes. Mas eu nem morava em Ervalha, eu morava na roça, a 16 quilômetros de lá. Qual estado? São Paulo? Minas. Zona da Mata Mineira, uns 600 quilômetros daqui, para lá de Juiz de Fora. E o meu irmão mais velho foi a primeira pessoa que saiu de lá e virou engenheiro. Ele foi para Ouro Preto, virou engenheiro, depois foi professor da universidade, e ele era meu ídolo. Então, um dia eu resolvi que eu queria ser engenheira, mas eu estudava numa escola pública naquela cidade, sem outros horizontes. Você vê, a primeira vez que eu saí da minha cidade, eu tinha 15 anos. A primeira vez que eu saí, eu fiquei encantada, que na minha cidade não tinha prédio, e eu fiquei encantada. A primeira vez que eu vi prédio, eu tinha 15 anos. Eu morava na roça, eu plantava milho, café, ajudava a apanhar café. E aí fui fazer a faculdade, conheci uma pessoa daqui, por isso vim para cá, me casei e vim para cá. E aí a vida assim. Então, quando estava lá, eu jamais imaginei nem que eu fosse ser engenheiro um dia, né? Muito menos ter sido secretário de uma cidade desse tamanho, que tem muito orgulho, e tem muito orgulho de ser presidente da Convap. E, logicamente, a gente para e pensa na sua trajetória, como a de qualquer um, ela é feita de dificuldades, mas é feita de conquistas. Com certeza. Tudo depende da forma como você vai encarar o que vem pela frente, né? A gente não pode desistir absolutamente nunca, tem que lutar sempre, buscar o espaço sempre, e volto a falar, né? Você disse na sua diretoria, muitos jovens, né, estão entrando, e mulheres, né? Tem espaço para todos, né? A gente tem que saber dividir esse espaço e conviver em harmonia. Então, eu acho que o mundo tem espaço para todos, né? Eu acho que cada vez menos a gente tem menos preconceitos, né? Em relação a tudo, eu acho. Não estou falando nada de específico. Tem menos preconceito e que as pessoas possam assumir os cargos que elas têm capacidade de assumir. Eu acho que é só isso que a gente devia olhar, né? A pessoa é capaz ou não é capaz. Acho que esse é o caminho. Analisando, olhando, você foi eleita para mais 2 anos, pode depois concorrer pela terceira vez? Nós mudamos o estatuto agora e é uma coisa que eu quis fazer, não permitindo 3 vezes, é só 2 vezes. Só 2 vezes. Porque eu acho que precisa ter renovação. Se ficar em entidade 3 vezes, 4 vezes a mesma pessoa, porque o primeiro você tem todo o entusiasmo, o segundo mandato, e aí eu acho que, pensando até na questão política também, o segundo, você consolida o que você fez, né? Mas depois tem que sair, deixar outro que tem o entusiasmo da sua primeira vez. Então, agora não pode mais, é só 2 mandatos. Então, eu quero aqui, viu, Maria Rita, desejar a você, né, que esses 2 anos sejam os mais revolucionários na história da Convap, que você possa ter sucesso, e o sucesso da Convap é o sucesso das construtoras da nossa região. Parabéns pela reeleição, obrigado pela presença aqui na CBN e sucesso, né, nesses 2 próximos anos. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, ser tão bem recebida. E contamos com vocês, a imprensa é muito importante para a gente, né? Contamos com vocês sempre aí para divulgar a construção civil, para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais pujante, porque aí a Convap também será pujante. Dia 19
tem a plenária. A plenária. E lançamento da Construvale. Da Construvale. 2025. Exatamente. Perfeito. Estão convidados para estarem lá. Maria Rita, grande abraço, obrigado, sucesso. Para você também, obrigada. Muito obrigado a Maria Rita Singulano, presidente da Convap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação de focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando a sua música favorita para dar uma geral na casa e evitar água parada. Tem 10 minutinhos esperando a comida esquentar? Aproveita para descartar bem o lixo. Tem 10 minutinhos para ouvir esse recado enquanto tá no trânsito? Quando chegar em casa, lembre que 10 minutos por